e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Então, a temporada de resultados está começando. Algumas grandes empresas já divulgaram resultados, mas neste vídeo vou destacar 4 que, na minha opinião, valem a pena comprar antes de apresentarem seus números trimestrais. Essas 4 empresas viram suas ações caírem um pouco, ou algumas delas até de forma bastante agressiva nas últimas semanas, mas ainda as considero excelentes empresas. Ao entrar na temporada de resultados e aguardar a divulgação de resultados, você faz uma aposta, pois a empresa pode ter um bom trimestre e a ação ainda cair. O contrário também ocorre. Mesmo com um trimestre fraco e a ação já tendo caído, os resultados podem surpreender e a ação subir. Nas próximas semanas, várias empresas favoritas divulgarão resultados trimestrais. Sofá e PayPal anunciam antes da abertura do mercado na terça, 28 de outubro. Em seguida, grandes empresas de tecnologia como Meta, Microsoft e Alphabet divulgarão resultados após o fechamento do mercado na quarta-feira, 29 de outubro. A Apple será no dia seguinte. Na semana seguinte, você tem a AMD, Robinhood, Uber e todas as outras. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre os seguintes 4. Mercado Livre, Transmedics, Google e dLocal. E eu vou compartilhar um pouco mais, no final do vídeo, alguns outros nomes que podem ser, claro, interessantes de observar antes deles divulgarem seus resultados trimestrais. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, clique em todos os botões, eu realmente agradeceria. Para me apoiar ainda mais, dá uma olhada no link que está na descrição. Comentários sobre as 10 melhores ações para comprar agora ou acesse full.com para Couch Investor. Obrigado! Agradecimento especial a Fiscal.ai pelo patrocínio. Você sabe, Fiscal.ai era anteriormente Finchat, uma plataforma de pesquisa de ações. A gente usa todo dia e mostra em todos os vídeos também. Durante a temporada de resultados, eles atualizam os números rapidamente. Se quiser, pode experimentar. Novos usuários ganham 2 semanas grátis de Fiscal para usar o link. E se gostarem, ainda tem 15% de desconto. Tudo o que vou mostrar para você neste vídeo vem desta plataforma aqui. Então, Mercado Livre. Mercado Livre se saiu muito bem nos últimos 5 anos. Apesar de desempenho abaixo do mercado, ainda subiu 61%. No acumulado do ano, agora estamos com uma alta de apenas 19,9%. Vamos arredondar para 20%, mas dá para ver claramente que a ação está passando por uma queda de 19% em relação ao seu pico. É uma empresa que vale cerca de 110 bilhões de dólares. Sim, em termos de PL, não é das mais baratas que existem. Mas, novamente, esse tipo de empresa, eu pessoalmente estou disposto a pagar um prêmio. É uma empresa com margens muito boas aqui. Agora, os motivos pelos quais as ações sofreram uma queda são por causa de alguns fatores, mais especificamente a economia argentina. E também a ameaça de, digamos, uma Amazon entrando. Bom, não entrando. A Amazon tem tentado, dominar o mercado brasileiro há bastante tempo. Eles entraram nesse mercado, acredito que em 2012, mas agora estão oferecendo coisas de graça. E isso pode pressionar as margens do Mercado Livre. O Mercado Livre afirmou em setembro que mantém o compromisso com uma estratégia de criação de valor a longo prazo, priorizando o crescimento em vez da otimização de margens no curto prazo. Embora não esteja em um ciclo de investimentos como em 2027, a empresa continuará investindo agressivamente em seus segmentos de comércio, fintech e publicidade. É algo que já vimos no passado e eu realmente não estou nem um pouco preocupado. Na verdade, com publicidade, o negócio de publicidade agora já ultrapassa $1 bilhão e está crescendo 38% ano após ano. Agora, em relação ao que os analistas esperam que essa empresa divulgue, o mercado está esperando uma receita de cerca de 7,2 bilhões de dólares e um lucro por ação de cerca de $11,31. Agora, voltando às, digamos, preocupações do mercado, claro, novamente, ainda acho que vamos ver as margens sob pressão, mas isso faz parte do plano deles. Ainda vejo isso como um excelente negócio, com uma liderança realmente muito boa. Agora, eu já mostrei isso para você em outro vídeo. Engajamento no aplicativo. Usuários ativos diários em relação aos mensais. Olha quem está no topo. É o Mercado Livre. Depois você tem Amazon, AliExpress, Shein, Liverpool, Temu, Walmart, The México. Mas aqui você pode ver claramente que o Mercado Livre está confortavelmente em primeiro lugar aqui também. Tráfego do app, usuários ativos mensais. O Mercado Livre aumentou nos últimos 3 anos. A Amazon permaneceu estável. A Temu teve uma alta insana, mas mais recentemente caiu. O mesmo aconteceu com a Shein. O AliExpress teve um aumento nos últimos 3 anos, mas recentemente não mudou muito. Mas está bem claro quem é o líder aqui. É o Mercado Livre. O Meli divulgará seus resultados trimestrais na quarta, 29 de outubro, como vi. Isso resume o que ocorreu com o negócio nos últimos 10 anos. Taxa de crescimento anual composta de cerca de 41, 42%,
Nos próximos anos fiscais, espera-se que o crescimento desacelere bastante rapidamente, de acordo com as estimativas atuais. Ainda é muito bom, e eu acho que isso pode ser revisado para cima. Se você olhar para o lucro por ação, ainda se espera que ele cresça mais rápido do que a receita. Para o ano fiscal de 26, crescimento de 49% ano a ano, depois mais 35% de crescimento ano a ano no ano fiscal de 27,90 dólares de lucro por ação aqui. Novamente, isso pode mudar se tivermos um desdobramento de ações. E claro, os dois segmentos de negócios. Você tem comércio e você tem fintech. Ambos têm crescido acima de 50% de CAC nos últimos 5 a 6 anos, mais ou menos. É insano. Uma empresa desse porte crescendo tão rápido, agora você começa a entender por que as pessoas estão dispostas a pagar um prêmio por ela. Acredito que o Mercado Livre sempre vale a compra quando apresenta fraqueza. E como você pode ver, desde junho de 2022, vimos a ação subir ao longo de um período mais longo, mas também vimos a ação cair. E toda vez que ela caiu, permaneceu acima daquela linha de tendência de alta. Agora, estamos bem próximos dela. Estamos, claro, abaixo da média móvel de 200 dias, assim como já estivemos antes. Mas até agora, ela respeita essa linha de tendência de alta. Toda vez que vimos fraqueza no passado, foi uma boa estratégia comprar mais ações do Mercado Livre. Indo para outra empresa sul-americana, a Local, seguimos perto de 15 dólares por ação. Ela vale cerca de 4 bilhões de dólares. Aqui o PL está definitivamente bem baixo para uma empresa como essa crescendo nesse ritmo, na minha opinião está bem barata. Perfil de margem interessante. No acumulado do ano, a ação subiu 28,3%. Nos últimos 12 meses, ela subiu quase 70%, mas, como você vai ver, nos últimos 3 anos, a ação ainda está com uma queda de 27%. Nos últimos 5 anos, ela ainda está com uma queda de 53,8%, porque sim, nesse caso, vimos preços super altos lá em 2021, quando tudo estava sendo negociado a 100 vezes as vendas e com um PL acima de 100. Na minha opinião, a Local ainda está subvalorizada aqui. Estamos abaixo de onde estávamos há 3 meses, quando tivemos um salto nas ações após a divulgação dos resultados, porque o resultado trimestral foi realmente muito bom. Aqui também temos mais alguns comentários da última conferência de analistas, no início de setembro. A empresa teve um segundo trimestre muito bom, levando a uma elevação nas projeções. África, Oriente Médio e Ásia já somam quase um quarto dos negócios e crescem bem mais rápido que a América Latina, elevando os take rates e reduzindo a dependência de mercado. Claro, isso também pode influenciar toda a questão do câmbio. Quanto ao TPV, eles esperam que o crescimento do TPV compense consistentemente a compressão do take rate, levando a um crescimento acelerado do lucro bruto em dólares, que também é algo que eles vêm nos dizendo nos últimos trimestres. No geral, o que vimos com a Local é exatamente o que você quer ver em qualquer empresa pequena, especialmente numa empresa que está crescendo rapidamente e se tornando cada vez mais lucrativa. Ver a receita subir e crescer rapidamente. A margem de lucro bruto, nesse caso, sim, tem caído um pouco, mas o lucro bruto em valores absolutos tem aumentado. Anteriormente, tivemos ambos caindo, por isso a ação sofreu uma grande queda. No geral, você pode ver de onde eles geram a maior parte da receita atualmente. Ainda é a América Latina. A parte fora da América Latina ainda está aqui, essa pequena barra azul. Então, retenção líquida, certo? Taxa de retenção de receita líquida. Vimos ela subir. Ela atingiu o fundo aqui em 100% no trimestre de junho de 2024. Depois 110, 106, 113. No último trimestre, saltamos para 145%. Quanto ao TPV, basicamente foi isso que eles disseram. Crescimento do TPV. Quero dizer, no último trimestre aumentou 52,6%. São 3 trimestres consecutivos com crescimento acima de 50% ano a ano. Então, em relação ao EPS, quero dizer 4 bilhões de dólares em valor de mercado, lucrativa, crescendo rapidamente. Você observa o EPS, o lucro operacional e as projeções para os próximos anos. Para mim, isso é uma escolha óbvia. Se olharmos para a ação agora, podemos ver que há 3 meses a ação disparou após um resultado muito acima das expectativas. Depois, a ação caiu novamente. Parece que em torno de 16,5 dólares é onde tem sido a resistência, embora a média móvel de 50 dias aqui tenha sido respeitada. Ficamos abaixo dela por 1 ou 2 dias e depois voltamos a subir acima dela. Então, na minha opinião, aqui enquanto permanecer nessas áreas, atualmente a expectativa é que ela divulgue os resultados em 12 de novembro. Na minha opinião, sim, é uma boa estratégia para mim acumular antes da próxima divulgação de resultados. Passando para a terceira escolha, que é claro, provavelmente também uma escolha fácil de fazer, que é o Google Alphabet. Sim, ela tem tido desempenho excelente, especialmente este ano desde as mínimas de abril. Atualmente vale quase 3 trilhões de dólares. Mas mesmo assim, mesmo com isso, na minha opinião, é um dos melhores nomes para escolher entre as 7 magníficas.
A outra deve ser a Amazon, sobre a qual já tenho vídeo no canal antes do relatório de resultados. Eu também já fiz um vídeo pré-resultados sobre a Alphabet, então vou passar por isso bem rapidamente agora. Mas acredito que a Alphabet, especialmente com o negócio de nuvem, surpreenderá o mercado novamente. Tudo indica que o negócio de nuvem vai crescer bastante rápido daqui para frente. Recebemos um relatório recente de que a Anthropic pode fechar com o Google Cloud um acordo de dezenas de bilhões de dólares. Claro, a Alphabet e a Amazon são investidoras na Anthropic. Naquele dia, as ações da Amazon caíram um pouco porque o mercado pode ter pensado: preferiram o Google em vez da Amazon. Pelo que vi, eles já usam o Amazon e Tranium. Talvez agora só estejam buscando diversificar. O Google, especialmente o Google Cloud, deve se tornar um negócio de 100 bilhões de dólares nos próximos 2 anos. Essa é a parte subestimada da tese. Esse é um negócio que cresce de forma bastante rápida. Aqui as margens continuam aumentando. No último trimestre, isso foi 20,7%. O lucro operacional desse negócio, claro, também continua se tornando uma fatia cada vez maior da receita total. E essa é a minha parte favorita aqui, porque todo mundo, claro, por bons motivos, sempre menciona: ok, o negócio de buscas representa a maior parte da receita da empresa. E com isso, talvez ficando sob pressão por causa, do ChatGPT, Perplexity, Gemini. O que acontece quando talvez daqui a alguns anos esse negócio realmente sofrer um grande impacto? Felizmente para nós, vimos que as buscas, como percentual da receita total da Alphabet, atingiram o pico de cerca de 58,1% em junho de 2022. Desde então, caiu para 56,1%, ainda sendo a maior parte da receita. Mas vimos que todo o restante dos negócios está se tornando uma fatia cada vez maior da receita, que é exatamente o que você quer ver. Você quer ver isso continuar caindo e aquilo continuar subindo para ter um negócio mais diversificado. Eu ainda acredito que a busca vai continuar sendo um ótimo negócio para a empresa por muitos e muitos anos. O que também vimos aqui pela Similarweb é a participação do tráfego de IA generativa. Isso não inclui o visões gerais de IA, isso não inclui o modo IA. Ao longo de um período de 12 meses, o Gemini dobrou sua participação. Claro, a maior parte ainda vai para a OpenAI. Mas o Gemini aqui dobrou sua participação novamente, sem incluir visões gerais de IA ou modo IA. E eu realmente espero que isso continue. E a gente nem viu um Gemini 3 ainda. Então, para mim, com o Google, é uma aposta fácil e segura antes deles divulgarem os resultados novamente na quarta-feira, 29 de outubro, junto com a Microsoft, a Meta, o Mercado Livre e várias outras empresas. Todas decidiram divulgar no mesmo dia. Não é tão bom para a gente cobrir isso. Mas tudo bem, esse é mais um caso em que sim subiu bastante, como você pode ver pela queda bem aqui. Mas na minha opinião, o negócio está ficando cada vez melhor. E sim, em um ambiente, digamos, onde muitas ações especulativas estão apanhando um pouco, eu realmente acho que esse negócio de alta qualidade ainda está bem precificado. Por fim, falo de uma empresa sobre a qual eu não falava havia bastante tempo, embora eu já tivesse ações dela. Ainda espero que ela vá muito bem. É uma empresa que sim, mais recentemente, especialmente no acumulado do ano, teve um desempenho extremamente bom. Ela subiu 87,3%. Ela está passando agora por uma pequena queda, embora anteriormente tenha chegado a cair cerca de 27,3%. E essa é a Transmedics, uma empresa pequena, cerca de 4 bilhões de dólares. Suas margens estão boas, mas o PL pode ser considerado alto. Mas, por outro lado, espera-se que ela aumente os lucros de forma bastante rápida nos próximos 2 anos, em termos compostos. Se você olhar para o que o mercado espera que essa empresa faça, vamos analisar a receita. A receita deve cair de um trimestre para o outro. Um trimestre mais fraco em certas épocas já foi mencionado por eles antes. A expectativa é que fique em 144,7 milhões de dólares e o lucro por ação em cerca de 35 centavos. Novamente, isso é algo que eles já nos disseram em uma conferência anterior e também nos resultados anteriores, que o terceiro trimestre é um pouco mais fraco. Como vemos, a Transmedics mantém o guidance atual para este ano, que aliás foi elevado, esperando que a sazonalidade do terceiro trimestre seja apenas um impacto temporário. A empresa planeja introduzir um dispositivo OCS Guiné de próxima geração para implementação clínica até o início de 2027. Esta é uma empresa que mais uma vez foi prejudicada anteriormente porque, o mercado achou que algumas tendências não estavam indo na direção certa, etc. Mas os resultados falam por si. Como pode ver, esses são os resultados do segundo trimestre e do ano até agora. A receita total cresceu 37,7%. Você vê que está dividido entre fígado, coração e pulmão. Pulmão caiu 2,5%. No geral, o lucro bruto subiu 39,5%, as margens brutas aumentaram.
0,8 pontos percentuais. O lucro líquido aumentou 186,3%, com o lucro por ação crescendo quase 180% também. Já vimos o que essa empresa pode fazer em termos de receita, crescendo rapidamente, e espera-se que continue assim nos próximos anos fiscais, segundo as expectativas. Ainda é um negócio de alto crescimento. Sim, basicamente foi isso que aconteceu, certo? Se você se lembra, alguns trimestres atrás, foi a primeira vez, acho que de toda a história, ou em muito tempo, que a receita caiu de um trimestre para o outro e todo mundo entrou em pânico aqui. As ações caíram muito, mas disseram novamente que foi algo pontual e sazonal. E foi exatamente isso que aconteceu, porque desde então, a receita aumentou em todos os trimestres. Embora as expectativas sejam de que os resultados do terceiro trimestre sejam um pouco menores, eu também acho que eles vão superar as próprias estimativas. Quanto à margem de fluxo de caixa livre, ela passou de muito negativa para positiva, mas apenas 3,3% nos últimos 12 meses. E a margem de lucro bruto ainda está em torno de 60%, embora tenha caído um pouco, mas isso é puramente porque a receita está crescendo mais rápido do que o lucro bruto. Observando outro gráfico impressionante, a margem operacional dos últimos 12 meses, você pode ver que ela foi de menos 130 no quarto trimestre de 2021 para agora, 14,4%. E isso, claro, vem melhorando a cada trimestre nos últimos 4 anos. Olhando para os gráficos agora, há uma tendência de baixa que começou lá atrás, em agosto de 2024. Tentou ultrapassar essa linha lá em junho de 2025 e não conseguiu. Agora parece que está tentando voltar para aquela linha de tendência de baixa. E talvez ela rompa essa linha depois da próxima divulgação de resultados. Caiu abaixo da média móvel de 50 dias, mas se recuperou de forma bastante agressiva na última semana. É exatamente isso que você quer ver. Uma certa força na ação antes da próxima divulgação de resultados. Como mencionei, há outros nomes que podemos abordar neste vídeo. Então, antes da divulgação de resultados, claro, tivemos nomes em alta como Nebulous, Iron, Coref, e todos esses deram uma pequena queda ou talvez uma queda maior recentemente, mas não vou falar sobre eles agora. Claro, eu posso falar todo dia sobre PayPal. Acho que PayPal também se encaixa aqui, antes da divulgação de resultados. Super barato, na minha opinião. Com a SoFi, mesma coisa aqui também. Acho que com o relatório do Lending Club e seus bons números, isso é um bom sinal para a SoFi na próxima semana. Alguns outros nomes, como Oscar foi afetada porque a Molina Healthcare apresentou resultados não tão bons. Ambas operam ou têm exposição, claro, ao mercado de seguros de saúde da ACA. O relatório ruim da Molina fez com que as ações caíssem cerca de 19% a 20%. Durante a gravação, Oscar caiu 7%. Mas como eu disse no X e na postagem da comunidade, Oscar nos contou no início de setembro que as coisas estão melhores do que se temia. Então, mais uma vez, Oscar, eu realmente acho que entrar antes do relatório de resultados pode ser uma boa opção. Também temos aqui um pequeno e bom repique até agora, acima daquela média móvel de 50 dias. Duolingo é outro nome, digamos, que divide opiniões neste momento. Algumas pessoas adoram, algumas pessoas odeiam. Acho que eles mostrarão novamente ser uma boa empresa, então posso seguir em frente. Amazon é um nome que eu compraria antes do próximo relatório de resultados. Talvez eu faça um vídeo sobre alguns nomes que considero um pouco esticados demais e que talvez não valha a pena adicionar antes dos resultados. Aqui estão alguns deles. Shift4Rubrik, claro, também se encaixa aqui, mas no geral é isso. Me diga o que você está comprando antes da temporada de resultados começar. Me conte aí na seção de comentários abaixo. Confira fiscal.ai para ganhar 15% de desconto e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.